Teu nome é louvado também quando nós ouvimos atentamente a tua palavra. Que os corações do teu povo estejam cativos a esta santa escritura, que é o meio pelo qual Deus fala à tua igreja. As escrituras do Antigo e Novo Testamento nos ensinam acerca do que devemos fazer para glorificar ao Senhor e gozá-lo para sempre. Aqui, Senhor, entregamos o teu servo para que ele seja usado pelo Espírito de Deus na comunicação de verdades eternas. Ó Senhor, dá-nos temor e tremor diante desta santa palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Som, ok? Som. Graças e paz, amados irmãos e amigos. É com alegria que voltamos ao púlpito desta igreja para juntos nós desfrutarmos da santa palavra do Senhor. Eu peço que você abra a sua Bíblia em 1 João, no capítulo 1. 1 João, capítulo 1. Irmãos, lembro que nós iniciamos uma série de exposições na primeira carta de João. Queremos então dar continuidade nesta noite a esta exposição. Primeira João, capítulo 1, vamos ler até o versículo 4. Diz assim: o que era desde o princípio, que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vula anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Aleluia. Deus seja louvado. Meus queridos irmãos, na última pregação que fizemos, nós introduzimos essa série de estudos na primeira carta de João, com o propósito de nos fortificar ainda mais nos alicerces da verdadeira fé cristã, além de promover a comunhão e a verdadeira alegria de sermos cristãos genuínos. Nós falamos da autoria da carta, dos destinatários, as circunstâncias que levaram à escrita. Por exemplo, as igrejas daquela região, elas estavam enfrentando problemas através de influências externas, de ex-membros da igreja, pessoas que estiveram na igreja, que congregaram com aqueles irmãos, portanto. Então, esses irmãos se afastaram da igreja e, como pregadores itinerantes, que se desviaram da verdade, eles começaram a retornar àqueles locais. E João denomina esses ex-irmãos, vamos dizer assim, de anticristos. E posteriormente, inclusive, chama-os de falsos profetas,
que tentavam desviar os membros da igreja. Os mesmos eram adeptos do gnosticismo. Falamos sobre o que era o gnosticismo. Falamos também sobre a questão teológica e, por fim, também os testes doutrinários que João fez, que nos ajudam a responder perguntas tais como: para você, quem é Jesus Cristo? E outra pergunta também que lançamos à igreja foi: como saber se sou um cristão verdadeiro? Hoje nós queremos pregar sobre o prefácio desta carta, mostrando que o texto nos ensina 2 propósitos fundamentais pelos quais Deus revelou Jesus Cristo. E o primeiro é para nos dar a vida eterna. E o segundo, para que tenhamos a verdadeira comunhão e alegria. Vejamos os versículos 1 e 2. Leiamos novamente. E mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O apóstolo aqui, ele está se referindo a alguém. Há um destaque especial aqui. O foco das atenções é evidenciar a realidade da encarnação da pessoa de Cristo. Há uma disposição do autor em frisar bem que Cristo esteve aqui neste mundo e que ele esteve, e João esteve com ele e desfrutou da sua companhia, da sua comunhão. Aquele que era o verbo da vida, o Logos, a palavra, que existe desde o princípio, antes de todas as coisas, foi revelado pelo Pai, conforme nós lemos também no Evangelho de João, do capítulo 1, do versículo 1 até o 14. O propósito dessa manifestação foi de restaurar a nossa comunhão com o Pai e vivermos uma vida plena de comunhão com o Pai e com o Filho, que redundaria em uma comunhão horizontal entre nós, irmãos em Cristo. Observe que o apóstolo, ele usa 3 sentidos físicos: ouvir, ver e tocar. Ele diz o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Então ele usa esses 3 sentidos físicos para definir claramente que ele esteve com Jesus Cristo. E além do mais, comprovar que o Cristo, o Messias prometido, havia de fato encarnado. Ele havia ouvido as palavras que vieram dos lábios de Jesus. Ele fora instruído por Jesus em todo o seu ministério. Observe que as primeiras palavras desta epístola, que diz o que era desde o princípio, elas soam como as frases da abertura de Gênesis 1:1 e de João 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio era o verbo. Esse termo é um termo amplo e aponta para a revelação divina, que inclui a pessoa de Jesus e a sua mensagem. Para João, essa revelação de Deus é o Evangelho, que trata sobre o verbo da vida, a palavra da vida, o Logos. Jesus Cristo. O dicionário Strong português, ele explica que, abre aspas,
Essa expressão em João denota a essencial palavra de Deus, Jesus Cristo, a sabedoria e poder pessoais em união com Deus, o ministro de Deus na criação e governo do universo, a causa de toda a vida do mundo, tanto física quanto ética, que para a obtenção da salvação do ser humano, revestiu-se da natureza humana na pessoa de Jesus, o Messias, a segunda pessoa na Trindade, anunciado visivelmente através de suas palavras e obras. Fecha aspas. Essa mensagem proclamada declara que Jesus, que habitou, como diz lá em João 1,14, Ele é eterno. Esta palavra habitou, no texto original, quer dizer tabernaculou. Ou seja, assim como Deus havia habitado no meio do povo no deserto, a palavra também tabernaculou no meio do povo, na pessoa de Jesus. João apresenta Jesus Cristo como o verbo da vida, como nós lemos no início. A palavra da vida, versículo 1. Ele revela que esse verbo é eterno e deixa implícito que o Filho de Deus existe desde a eternidade e para o bem dos homens. João reformula as palavras que ele, juntamente com Pedro, proferiram no Sinédrio, quando eles estiveram presos, e aqueles homens que os prenderam, os sacerdotes, os anciãos, os principais líderes. Então eles impuseram a ordem que eles não falassem mais daquelas coisas que eles estavam divulgando ao povo. E ele diz então: não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Aqueles homens cheios do Espírito Santo estavam dispostos até mesmo morrer, mas eles jamais agora deixariam de falar sobre aquele que veio em carne, o Filho de Deus. Essa expressão que João usa, o que contemplamos e nossas mãos apalparam, é mais do que ver, meus irmãos, é sentir prazer em ver. Como alguém que olha para algo com satisfação, como quem contempla algo amado. A evidência de que Jesus apareceu em carne foi submetida não somente à visão ou ao ouvir sua voz, mas também que ele havia sido tocado, mostrando que ele não teria sido uma mera aparência, uma forma assumida, mas que ele era uma realidade. Essa manifestação da vida é tão contextualizada com o que João pretendia instruir os seus leitores, que ele usa por 7 vezes na carta, se referindo à pessoa de Jesus Cristo, à sua manifestação visível. 5 vezes se refere à sua manifestação humana, com a missão de redimir pecadores, e 2 vezes referindo-se à sua segunda vinda. Esse tipo de prova de que o Filho de Deus apareceu em carne, ou de que ele era verdadeiramente e propriamente um homem, nós vemos repetidas vezes no Novo Testamento. Por exemplo, em Lucas 24:39, a palavra de Deus diz: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E em João 20:25-27, o Senhor Jesus diz, a palavra de Deus diz: disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado,
de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejais incrédulo, mas crente. No mesmo contexto, Jesus fala a seguir que bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Meus irmãos, João simplesmente ensina a doutrina apostólica da ressurreição de Jesus. Ele, assim como os demais discípulos, ouviram, viram e tocaram em Jesus pessoalmente e declararam que o corpo físico ressurreto do Senhor é real. Um certo comentarista disse o seguinte: ele é a grande fonte de toda a vida e apareceu na terra. Essa vida é a vida eterna, a absoluta plenitude da vida, tanto em essência como eticamente, que pertence a Deus e a Cristo, em quem o Logos assumiu a natureza humana. Em João 17,3, Jesus afirma: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O conceito de vida eterna para João está incorporado na pessoa de Jesus. Jesus veio a este mundo com uma missão, meus irmãos. Ele veio para dar vida ao homem. Quando conhecemos a Jesus Cristo e o aceitamos como nosso Salvador e cremos no seu nome, nós temos a vida eterna. Em 1 João 5,13, a palavra de Deus nos diz: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Ele nos afirma que Deus nos deu a vida eterna, em 5,11. Ele especifica que a origem dessa vida encontra-se no Filho de Deus, e que quem tem o Filho tem a vida. João 5,12. Sobre essa vida, o texto nos diz que João dava testemunho, martírio, uma testemunha das boas novas. Jesus Cristo é a própria boas novas. Portanto, o testemunho que João dá não é um testemunho sobre uma pessoa qualquer, é acerca do Filho de Deus, que veio a este mundo, que esteve aqui, que pisou aqui, e que veio com uma missão. João esteve com o Filho de Deus e dá testemunho sobre esse fato. Os apóstolos anunciaram o verbo da vida. Eles anunciaram a palavra e a obra de Jesus. Jesus Cristo é a palavra da vida que salva pecadores. Meus irmãos e amigos, o conteúdo dessa carta ecoa até os nossos dias e transpassa o tempo. Lembre-se que após a ressurreição de Jesus, aqueles líderes religiosos se reuniram e iniciaram uma investida para encobrir que ele havia ressuscitado. Ainda hoje há muitas perseguições ao cristianismo. Até mesmo as seitas que se dizem cristãs, muitas delas negam que Jesus veio em carne, que Jesus é divino, que Jesus ressuscitou. Assim como a heresia da época combatida por João, no início do gnosticismo, que buscava se justificar em suas vãs filosofias e misticismo, negando a divindade de Jesus, o grande problema do homem é que o mesmo continua desejando solucionar a questão de como se aproximar de Deus, ter comunhão com Ele pelos seus próprios méritos.
com o mundo globalizado, nós podemos contemplar as aberrações e loucuras, as invencionices daqueles que se dizem ser próximos de Deus, excluindo a obra salvífica de Jesus Cristo, o Deus encarnado. Basta você abrir o celular aí, e você vai ver muitos falsos profetas que negam a divindade de Jesus. Portanto, não há como se aproximar de Deus negando o que Ele fez por nós. A salvação do homem só é possível se houver o próprio agir de Deus em seu favor. Jesus é a solução de Deus para o problema do miserável homem pecador. É Ele quem salva, quem liberta o homem do domínio do pecado. Ele disse que veio buscar e salvar o que se havia perdido. E disse também que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Deus fez tudo isso por amor, para que a glória seja dada somente a Ele. Tudo isso que Deus fez é real. De fato, Jesus veio a este mundo, viveu aqui, morreu por pecadores, foi crucificado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e está à destra de Deus. O mundo precisa crer nesta verdade. Assim como os apóstolos, meus irmãos, e aqueles outros discípulos que anunciaram essa verdade, anunciaram a palavra e a obra de Jesus, que Jesus Cristo é a palavra da vida que salva pecadores, que Jesus é quem possibilita termos comunhão com Deus. Assim também todo crente, como discípulo, recebe a mesma ordem: ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. Por muitos anos da minha vida, eu vivi uma vida desregrada, crendo apenas num Jesus histórico, ignorando esta verdade das Escrituras. Mas Deus usou pessoas, por misericórdia e graça, para que trouxesse o Evangelho até mim. E creio também que fez o mesmo por amor e misericórdia, e pessoas foram usadas como instrumento de Deus nas suas mãos, para que o Evangelho também chegasse até você. Pelo poder do Espírito Santo, por meio da fé, Deus realiza essa obra milagrosa, nos dando vida, nos reconciliando consigo mesmo. Ele faz isso, a maior obra de Deus em relação ao homem, o milagre da salvação. Toda a glória seja dada somente a Ele. Glória a Deus. As religiões, elas tentam se religar a Deus pelos seus próprios méritos. O problema é que pecadores não podem estar na presença de um Deus santo. Mas o cristianismo é mais do que uma religião, meus irmãos. O cristianismo é a essência da presença de Cristo na vida do homem, de um relacionamento real que purifica o homem de toda injustiça e o permite se aproximar de Deus e ter vida eterna. João, ele com o intuito de lembrar aqueles irmãos em quem eles haviam crido, ele procura deixar bem claro que esse Jesus esteve conosco, o Cristo, o Messias, e que ele havia dado vida a eles apóstolos, e também aqueles que estavam recebendo a carta. Sabe, queridos irmãos, é algo muito mais do que ouvir dizer ou ouvir falar. João
diz que bem-aventurados são os que não viram e creram. Palavras de Jesus Cristo. Talvez alguns dos que estão aqui gostariam de ver Jesus pessoalmente para crer. Mas bem-aventurados são os que não viram e creram. É uma relação de intimidade impulsionada pela nossa fé em Cristo. Eu pergunto para você, em quem você tem crido? Quem é Jesus para você? Você reconhece ser pecador e que precisa de Jesus para a sua salvação? Você já entendeu o que Deus fez por você? Deus entrou na história. Ele esteve aqui por meio de Jesus Cristo para pagar o preço do seu pecado, para que você tivesse vida, para que eu tivesse vida, para que tivéssemos a liberdade de cultuar a Deus e saber que Ele ouve o nosso clamor, o nosso louvor, e se agrada, porque somos purificados no sangue do Cordeiro. Você tem experimentado isso na sua vida? Você é capaz de entender que pode ter uma relação pessoal com Jesus? Ao ouvir a palavra de Deus, não endureça o seu coração, quebrante-se na presença do Senhor, renda-se a Ele, receba pela graça de Deus a salvação, a vida eterna. Em segundo lugar, Deus revelou Jesus Cristo para que tenhamos verdadeira comunhão e alegria. Acompanhe comigo, versículo 3 e 4. Que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Observe que João inicia o versículo repetindo os verbos. Ele diz: o que temos visto e ouvido. Ao repeti-los, ele pretende chamar a atenção de seus leitores para o testemunho que prestou sobre o assunto, a fim de começar a neutralizar os erros que estavam então começando a prevalecer dentro do seio da igreja. Ou seja, ele pretendia adverti-los sobre as falsas doutrinas que negam a natureza humana, a aparição e a ressurreição física de Jesus. A respeito disso, Simon Kistemaker diz o seguinte: o que João quer é que os seus leitores conheçam o cerne da mensagem apostólica. Abre aspas. Jesus Cristo, o Filho de Deus, manifestou-se em carne. A sua intenção é convidar os seus leitores à comunhão com aqueles que são testemunhas oculares da vida e ministério de Jesus na terra, com duas finalidades. Primeiro, porque ele quer protegê-los dos ataques heréticos, dos falsos profetas e fortalecê-los espiritualmente em comunhão uns com os outros. E em segundo lugar, ele os convida a juntarem-se às mesmas testemunhas em sua comunhão com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Fecha aspas.
Percebam que desde o início, João afirma que Jesus é divino e humano, que ele tem um corpo físico, que é a vida eterna e é o Filho de Deus. Tudo isso expressa um combate direto aos falsos profetas citados por ele, que negam a divindade de Cristo. Negar que Cristo veio em carne também é negar que Jesus é o Filho de Deus, diz lá João em 4,15. Na carta nós observamos que há um enfoque especial de João sobre a expressão Jesus Cristo, o Filho de Deus. João sempre usa a expressão Jesus Cristo com o propósito de destacar que o Jesus humano é, de fato, o Messias celestial, ou seja, o Cristo. A combinação Jesus Cristo aparece 6 vezes na carta. A expressão Jesus é o Cristo aparece 2 vezes. E com variações, a expressão Filho de Deus aparece 16 vezes. E o termo Filho aparece 6 vezes. João, com essa expressão que ele usa aqui, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Ele queria dizer que havia uma união de sentimento, de afeição, de desejo e plano. E isso era para ele uma fonte de alegria. Ele tinha apego às mesmas coisas, amava a mesma verdade, desejava os mesmos objetivos e estava envolvido no mesmo trabalho. E a consciência disso e a alegria que o acompanhava era o que se entendia por comunhão. Muito diferentemente, meus irmãos, daquilo que nós chamamos de comunhão por estarmos juntos celebrando alguma coisa, como o café da manhã hoje, por exemplo. Muito diferentemente de uma comunhão, quando nós estamos como casais reunidos aqui, e depois temos um momento social para conversarmos sobre diversos assuntos. Mas, muito mais diferente do que isso, essa comunhão que João trata aqui é de alguém que tem um sentimento profundo, um desejo e os mesmos objetivos daquele que é o seu Senhor, que sente prazer em estar na presença de Deus, em comunhão. A alegria deles seria completa se eles tivessem feito isso, pois a verdadeira felicidade deles deveria ser encontrada em seu Salvador. Lá em João 15:11, Jesus diz o seguinte: Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Uma vez transformados por Deus, meus queridos irmãos, sob os cuidados dEle, nós precisamos nos preocupar em estar em comunhão com o Senhor. Deve ser algo constante, presente na nossa vida. Nós precisamos nos preocupar em estar em comunhão com os nossos queridos irmãos. Nós precisamos conclamar a todos que estejamos juntos, nos fortalecendo na fé cristã, aprendendo uns com os outros, exercendo os dons e talentos que nos foram outorgados pelo Espírito Santo. Mesmo com todas as nossas fragilidades, diferenças, contrariedades e pecados, mesmo assim, nós pertencemos à mesma família e podemos viver juntos como um só corpo em Cristo. O Senhor nos ama, Ele nos perdoa os pecados e nos purifica de toda injustiça. Ele deseja nos transformar a cada dia, até aquele grande dia, quando Ele retornar.
o dia da perfeição, quando seremos iguais a Ele. Quantos se dizem crentes, meus irmãos, e insistem em viver desigrejados, e mesmo assim atestam que estão em plena comunhão com Deus. Sozinhos, eles dizem que são a igreja, são o templo do Espírito Santo, e optam por viver alienados da comunidade cristã. Há um contrassenso aí, meus queridos. Porque João declara que a nova vida em Cristo, a plena comunhão com Deus, nos impele o crente ao desejo de estar junto com os demais irmãos em comunidade, adorando e louvando, sentindo a alegria da presença de Deus e dos irmãos. A palavra de Deus nos exorta em Hebreus 10 e 25, dizendo: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Queridos, aquele que prova a alegria indizível de estar na presença do Senhor, sentirá prazer e desejo de se envolver com tudo aquilo que envolve o reino de Deus. Como eu posso declarar que tenho experiências com Deus? Como eu posso dizer que vivo na presença de Deus? Tenho comunhão com Ele e não sou impelido a sentir desejo pelas coisas espirituais? Eu não sou impelido a me preocupar com vidas. Eu não sou impelido a ter como um objetivo, um foco na minha vida cristã, estar preocupado com as coisas que envolvem o andamento do reino de Deus neste mundo. Não sou impelido a sentir desejo de ter o prazer e a alegria de, junto com os meus irmãos, louvar a Deus, entoar cânticos e hinos, orar, viver em comunhão com Ele e com os meus irmãos. Se temos vida espiritual, e essa vida é exclusivamente porque cremos em Cristo, se já provamos dessa bênção espiritual e eterna, se gozamos da verdadeira comunhão com Deus, é disso que devemos falar, para que outros também sintam a mesma alegria, prazer, gozo que nós sentimos. A nossa comunhão com Jesus reflete nos relacionamentos interpessoais. Um dos testes que João faz na carta é o teste social. Aquele que ama a Deus deve também amar o seu irmão. Ele cita isso várias vezes na sua carta. O andar com Jesus nos fará andar em amor com os nossos irmãos. Você e eu desejaremos estar na igreja com aqueles que também gozam da mesma comunhão com o Senhor. Mas a verdade, queridos, sabe qual é? É que mesmo com toda essa realidade da nova vida em Cristo, o andar na presença de Deus, mesmo assim, muitos têm se desviado dos caminhos do Senhor, flertando com o mundo, com o pecado, vivendo para a sua própria glória. Eu quero encorajar você, se você tem vivido assim, que você confesse os seus pecados a Deus, para que você venha andar na presença do Senhor, desfrutando de suas bênçãos e da comunhão com Ele e com os seus irmãos. Queridos irmãos e amigos, uma relação pessoal com Deus, a verdadeira comunhão e alegria, só é possível por meio de Jesus. Eu quero concluir dizendo que na contramão da heresia que estava penetrando no seio da igreja nos tempos de João,
ele apresenta uma teologia saudável sobre Jesus Cristo, apresentando-o como um Cristo que viveu na história, que se encarnou, e um Cristo que não é uma invenção, é fruto do testemunho ocular dos apóstolos. Jesus Cristo é a palavra encarnada que gera vida, vida eterna. Ele é o único que pode promover a verdadeira comunhão e alegria com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Por meio do Espírito Santo, Ele salva, Ele unge, Ele age, Ele ilumina e ensina os que creem, para que entendam as verdades da palavra de Deus. João trata sobre isso nesta carta. Você já creu nestas verdades? Como você tem tentado se aproximar de Deus? Pelos seus próprios esforços? Seus próprios méritos? Ao seu bel prazer? Da forma como você entende que deve ser? Pela religião, pelas boas obras? O apóstolo João, ele nos dá a resposta. Somente por meio de Jesus Cristo, a verdade revelada de Deus, que temos a vida eterna e a verdadeira comunhão e alegria. Essa é a proposta de João. Queridos, que a palavra de Deus tenha penetrado o nosso coração. E se somos crentes em Jesus Cristo, que ela nos fortaleça. Que você entenda que nós temos toda a liberdade por meio de Cristo, de estar na presença de Deus, de ter comunhão com Ele, de viver isso ininterruptamente, dia após dia, circunstância após circunstância. Como nós perdemos tanto por não olharmos para Deus da forma como Ele precisa ser olhado. Como um Pai que nos ama, que quer ter comunhão conosco e oferece as benesses espirituais para que nós gozemos com Ele e vivamos um pouquinho do céu, ainda aqui neste mundo. Que Deus se digne nos abençoar, hoje e sempre. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças por Jesus Cristo, o Verbo, a palavra da vida, que encarnou, esteve aqui neste mundo, cujos apóstolos pregaram, anunciaram, e como contemplamos nesta carta, João dando destaque especial para esta grande verdade. Mas o Senhor mesmo declarou: bem-aventurados os que não viram e creram. Obrigado, Pai, por Jesus Cristo, pelo Teu Espírito Santo, que falou ao nosso coração, que nos regenerou. Pelo sangue de Jesus nós temos a vida eterna. Pelo sangue de Jesus nós temos liberdade de estar na Tua presença, de falar contigo e saber que somos ouvidos e também ouvimos a Tua voz. É pela fé, Senhor. Quando estamos na Tua presença, sentimos esse gozo, sentimos Deus falando conosco, Deus se manifestando. Obrigado por esta realidade, Senhor. Enquanto isso, que vivamos aqui, Senhor, para a Tua glória, uma vida de santidade, aguardando aquele tão grande dia, o dia da perfeição, quando seremos transformados, estaremos com o Senhor para todo sempre.
Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, Pai. Amém.